Pois é, nós vamos começar agora, queridos, uma matéria que todo mundo tem pavor, que é o tal do período composto. Talvez seja porque ela é ensinada numa época que a gente está preocupado com outras coisas. E a professora está lá na 8ª série, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, infinitivo. Quando ela termina, a gente tem vontade de morrer ou então matar a professora, não é assim? Pois é. Eu quero que vocês tirem esse preconceito e saibam que essa matéria é super lógica. Que até eu, que tinha o maior preconceito, aprendi. Então, você vai aprender com facilidade. O conceito de período composto seria mais ou menos assim. Presença de duas ou mais orações que estabelecem entre si uma relação de dependência ou independência sintática. Eu tive cuidado de dizer dependência ou independência sintática pelo seguinte. Eu me lembro que na 8ª série a professora dava o seguinte exemplo. Ele é competente, mas está desempregado. Ela dizia, ora, essas orações elas são coordenadas porque elas são independentes. Eu posso colocar um ponto final e elas existem por si próprias. Ou seja, esse período único, ele é competente, mas está desempregado, ele poderia ser transformado em 2 períodos autônomos. Ele é competente, ponto, está desempregado. Mas está desempregado. Acontece que eu ficava assim pensando com os meus botões. Mas está desempregado? Como assim? Como é que esse período é independente? Imagine só chegar para você e fazer aqui, chuchu. Mas eu não comi. Mas ela não engordou. Você concorda que essa frase ela fica meio aleijada? Ela fica sem sentido? Pois é, ela fica sem sentido. Semanticamente, qualquer oração coordenada ou subordinada, elas dependem entre si. No sentido, sim. O que não depende, a diferença entre a coordenação e a subordinação é que sintaticamente a coordenada ela é independente, enquanto a subordinada é dependente. Vamos entender isso aqui. Nessa construção, quando eu falo, preciso de que você me ajude, ou ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada, ela está descontrolada. Tem gente que tem pavor desse exemplo meu, principalmente porque acham que eu tenho que ter só exemplos do Chico Buarque, etc. e tal. De verdade, é o meu cantor preferido. Acontece que esse exemplo, embora ele seja feioso, ele é bem didático. Imagine só, nessa construção, preciso de que você me ajude, eu tenho 2 orações. Eu tenho preciso, que é um verbo, ajude, que seria outro verbo. Se eu quisesse colocar um ponto, preciso, tem sentido não, né, gente? Gramaticalmente, o verbo precisar necessita de um complemento. Nós já vimos na regência, quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu não normatizei esse verbo, porque esse verbo está aí na boca de todo mundo. Esse verbo pede um complemento e um complemento antecedido de preposição. Se eu disser para vocês, essas orações são dependentes ou independentes sintaticamente? Dependentes. Então, isso aí é um período composto por subordinação. Diferentemente da outra estrutura. Quando eu digo ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada, ela está descontrolada, eu tenho 4 orações. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada e ela está descontrolada. Se eu tenho 4 orações, eu tenho 4 verbos, essas orações, elas vão estabelecer entre si uma relação de dependência ou independência. Agora, o lance é o seguinte. Vocês concordam que, sintaticamente, eu poderia fazer 4 períodos autônomos? Ela sobe, ponto. Ela desce, ponto. Ela dá uma rodada, ponto. Ela está descontrolada. Pode perceber que cada uma dessas orações apresenta o seu constituinte de uma forma objetiva. Sujeito-verbo, sujeito-verbo, sujeito-verbo e complemento. Ou seja, esse período é composto por coordenação. Então, subordinação e coordenação tem a ver com a estrutura, com constituintes da oração. Na subordinada, uma oração exerce uma função em relação à outra, enquanto que nas coordenadas não. Elas são sintaticamente independentes. Elas têm uma relação de sentido muitas vezes, mas dentro da estrutura sintática, elas são autônomas. Vou dizer, inclusive, vou até lá na frente, vou dizer que esse de que você me ajude é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Agora você morre de medo desse nome, eu não sei por quê. Sabe por quê? De que você me ajude, ajude é um verbo, então é uma oração. Subordinada porque depende da anterior. Substantiva porque exerce a função de um substantivo. Objetiva indireta porque é um complemento verbal antecedido de preposição. Alguém fala, professor, não entendi não. Entendeu sim, sabe por quê? Olha lá,
preciso de dinheiro, preciso de ajuda, preciso de carro, preciso de amor, preciso de carinho. Vejam que essa oração, ela ocupa o mesmo lugar que seria ocupado por um substantivo. Por isso ela funciona como um substantivo. Fácil demais, não é? Período composto por subordinação, dependência sintática. Coordenação, independência, autonomia. Se eu quisesse transformar esse período composto da coordenação em vários períodos simples, eu não teria problema nenhum em fazer isso aí. Queria chamar a atenção de vocês de mais um detalhe. Na oração subordinada, se eu tenho uma relação de dependência, eu tenho uma relação de hierarquia. Eu tenho um que é chefe e o outro que é empregado. Não é assim? Então, imagine só. Se eu disser que eu sou subordinada ao João, ele é o principal e eu sou a empregada, eu sou a subordinada. Não é assim? Pois é. No período composto por subordinação existe isso também. Eu tenho a oração principal e tenho a oração subordinada. Nós aprendemos na nossa vida escolar que a oração principal é que tem sentido completo. Nem sempre. Nesse exemplo que eu dei para vocês, preciso tem sentido completo. Não, quem precisa, precisa de alguma coisa. Vocês podem perceber que ambas as orações dependem uma das outras. Na verdade, o que vai te determinar a classificação como principal ou como subordinada é a presença da conjunção. Conjunção é o elemento de ligação que, na verdade, estabelece um elo entre as duas orações. Nessa estrutura eu tenho de que. A conjunção que antecedida da preposição de. Nessa construção aqui, eu sei que o de que está na estrutura de que me ajude e, por isso, ela é oração subordinada. Traduzindo, a oração subordinada é aquela que carrega a conjunção, que carrega o elemento de ligação. Vamos estudar primeiro as subordinadas, que eu julgo ser mais fácil até do que as coordenadas. Nós temos as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. O próprio nome indica para vocês. Subordinadas substantivas são aquelas que exercem um papel de um substantivo. Subordinadas adjetivas exercem um papel de um adjetivo. Qual que é mesmo? Especificar um substantivo. Gente, olha que fácil. Quando eu digo conhecimento dado, dado especifica conhecimento. Funciona como adjetivo. Se em vez de eu usar dado, eu usar uma oração, o conhecimento que foi dado? Uma oração adjetiva. Tranquilo. Substantivo exerce o papel de um substantivo. Oração adjetiva exerce o papel de um adjetivo. E as adverbiais, o papel de advérbio. Seriam aí as circunstâncias. Nós temos um macetinho que eu vou usar mais à frente, que seria o seguinte. As orações substantivas, elas podem ser substituídas por um substantivo. E aí nós vamos usar o pronome isso. Toda vez que eu trocar uma oração por isso e der certo, é porque ela é substantiva. Sei que você não mentiu. Sei isso. Ora, esse isso aí, a gente representa um substantivo. Sei a verdade, sei a resposta, sei o resultado. Sei isso. Preciso de que me ajude? Preciso disso. Sabe-se que ele não vem? Sabe-se isso. A verdade é que ele não me ama. A verdade é isso ou é essa. Então, nessa construção, toda vez que a gente trocar uma oração por isso e der certo, a oração será chamada de oração substantiva. As orações adjetivas, elas terão uma marca particular, a presença de um pronome relativo. Sempre que eu tiver um pronome relativo, esse pronome irá se referir a um substantivo. Então, ele terá uma ligação ao substantivo. Oração adjetiva. Então, trocou por isso, oração substantiva. Tem pronome relativo, oração adjetiva. A outra será adverbial. A adverbial, ela é mais, não é que ela é mais complexa, mas ela é mais extensa, porque ela, na verdade, as adverbiais carregam os valores dos advérbios, as circunstâncias dos advérbios, de tempo, de modo e assim por diante. Vamos começar pelas substantivas. Ora, quero que você se comporte bem, quero que se comporte bem. Eu tenho dois verbos, o quero e o comporte. Então, eu tenho duas orações. Eu sei que esse quer é o meu elemento de ligação. Como é que eu sei? Ele inicia a oração, não é? Se ele inicia uma oração, eu farei a divisão assim. Queridos, não vai cair separação de oração na sua prova. O máximo que vai cair é a classificação da oração e ainda assim é pouco comum. O que nós precisamos de enxergar aqui? Ora, quero que se comporte bem. Essas orações são dependentes ou independentes? Vamos ver? Quero que se comporte bem.
Nenhuma das duas tem sentido completo. Veja que uma depende da outra. O verbo querer, ele pede complemento. Quem quer, quer alguma coisa. Se esse período é composto por subordinação, porque se é dependente é subordinado, não é? Eu tenho uma que é a principal e a outra que é empregada. Eu sei que a oração principal eu quero, porque nela não há a conjunção. Então a subordinada seria que se comporte bem. Se eu disser para vocês, quero um sorvete, quero um carro, quero um biscoito, quero isso. Veja que essa oração funciona como um substantivo. Portanto, ela é uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque tem a conjunção, substantiva, porque eu troquei por isso. Vamos ver? Objetiva direta. Como assim, professora? Que se comporte bem é complemento verbal do quero. Quem quer alguma coisa. Tem preposição nesse complemento verbal? Não, portanto, ele é um objeto direto. Queridos, isso é um objeto direto em forma de oração. É difícil? Ora, se vocês sabem, quero um carro completo sentido do verbo, não tem preposição, objeto direto, isso aí é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. Ah, professora, mas com esse nome todo dá até enjoo, dá náusea, dá nada. Ora, se eu troquei a oração por isso, eu já sei que ela é oração subordinada substantiva. Se ela é um complemento verbal, objeto direto, objetiva direta. O que eu quero chamar a atenção de vocês é mais um detalhe. Troquei por isso, oração substantiva. Sempre que a oração for substantiva, a conjunção que a inicia é chamada de conjunção integrante. Eu não coloquei o nome para não ficar muito cheio de informação. Mas sempre que eu tiver uma oração substantiva, a conjunção, o elemento de ligação é chamado de conjunção integrante. E presta atenção, a conjunção integrante não exerce função sintática. Nós aprendemos lá no primeiro dia de aula que elemento de ligação não exerce função sintática. Esse que, sendo uma conjunção, ele não exerce função sintática. Se te perguntar na prova, todos os termos grifados, ou melhor, a função dos termos grifados foi corretamente identificada entre parênteses, exceto, se tivesse esse que marcado e tivesse objeto direto, você diria que está certo? O que não é objeto direto, não, gente. O que é conjunção. E conjunção não exerce função sintática. Daí eu vou dizer para vocês que o objeto direto é tudo. Não é só um pedacinho, não. Vamos continuar? Olha essa outra frase. Necessita-se de que todos contribuam. Necessita um verbo, contribua outro. De que a locução conjuntiva é o elemento de ligação? Vou dividir aqui. Necessita-se uma oração, de que todos contribuam outra. Posso colocar um ponto aí? Necessita-se de que todos contribuam? Não. Um depende do outro, não depende? Se um depende do outro, oração subordinada. Eu já sei que necessita-se é a principal e de que todos contribuam é a subordinada, porque eu sou muito esperta e sei que a conjunção fica na subordinada. Posso dizer necessita-se disso? Posso. Se eu posso fazer isso, eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ora, que legal. Isso aí, gente, é um complemento verbal. Objeto direto ou indireto? Objeto indireto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Professora, não dou conta? Claro que dá. Contribuam é verbo. Se contribuam é verbo, tem uma oração. Subordinada porque tem a conjunção. Substantiva porque eu troquei por isso. Objetiva indireta porque é um complemento verbal antecedido de preposição.